Muito bem, pessoal. Então, prosseguindo aqui com o nosso curso, nós já estudamos aqui as duas camadas e, assim, você que está iniciando agora na programação, você está aprendendo com a gente, então você não sabia nada antes de programação e você está fazendo a nossa formação e agora você se depara com esse padrão MVC. De repente você pensa que já sabia programar, você já estava programando lá em programação estruturada, puxa, estava tão legal, e agora a gente vai vir com um conceito novo. Então não te preocupa não, rapaz. Geralmente funciona assim. Como é novo os conceitos, a gente fica perdido realmente no começo. Então o conselho que eu te dou é continua estudando, atenta para esses conceitos. Daqui a pouco, quando eu for colocar na prática, você volta, depois que vê os conceitos, você volta aqui para os conceitos para você entender e você vai realmente entender direitinho. Bem, vamos falar agora da terceira camada, né, que na verdade deveria ser a do meio, né, que é a camada de controller. Quando nós estudamos a view, camada de visão, eu disse para você que a camada de visão ela não pode ter nenhuma responsabilidade em relação a dados, né? Nenhuma regra de negócio deve ser feita, né, na camada da visão. E ela só tinha, a única responsabilidade é de pegar os dados e exibir esses dados na tela. Ora, se a camada visão não tem essa responsabilidade, como é que ela faz então? Como é que a gente faz então para fazer uma consulta no banco de dados? Aí você diz assim, eu já sei. Ele falou que a gente pode fazer isso lá no model. Ué, mas como é que o model vai se comunicar com a visão? Pois é aí que entra o controller. O controller é aquela camada do meio, né? Então, se o view quer alguma coisa, o view, ele pergunta, controller, eu queria listar aí todos os usuários, né? Tem como? Tem. Então, a view, ela manda a informação para o controller. E o controller decide o que ele vai fazer. Então, essa que é a função aí do controller. Servir de intermediário entre as camadas. É ele que vai comunicar a todo mundo, é ele que vai atribuir, pegar as responsabilidades e ir monitorando isso. Tá? Então, vamos ver aqui a definição. É a camada responsável pela comunicação entre camadas de dados e abstração, models, e a camada de apresentação, view. Os controllers são os responsáveis por carregar os models e views e receber informações e validá-las antes de encaminhar o model. Então, se a view ela tem alguma coisa, ela pede para o controller precisa do model, ele pede para o model devolve para o controller que devolve para a view. Funciona desse jeito, certo? Então, sempre que estamos acessando uma URL, obrigatoriamente estamos acessando um método de um controlador. É importante você entender isso aqui, ó. E daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui para você. Então, quando você acessa uma URL, sempre você está acessando um método de um controlador. Quando você não estudou ainda MVC, fica difícil você entender isso. Tá? É por isso que eu não vou nem aprofundar muito aqui, mas na hora que eu fizer eu vou mostrar isso aqui para você. Tá? O que é importante você entender isso aqui? Para cada view existe um controller específico. Então, sempre que você criar uma view, tá? Você tem que criar um controle específico. Ou seja, se tivermos uma view de listagem de produtos, cadastro, visualização de carrinho de compra, outros, existirá sempre um controle específico para cada uma dessas views. Entendeu? Então, sempre que você fizer uma view, você vai precisar, aliás, quando você precisar da informação, né, você vai criar uma view, um controller específico. Bem, na próxima aula, eu vou fazer um gráfico onde eu vou mostrar para você um pouquinho das responsabilidades dos três e como é que isso acontece. Aí talvez você vai entender melhor, tá bom? Então até a próxima aula. Mas, entenda, o controller, aquela camada do meio, está ali, perguntando o que os outros querem. Tá? Ele fica intermediário entre a view e a camada modelo, no caso, que é o model. Tá bom? Até mais então.